Pode abrir comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. Vamos continuar pensando um pouco sobre a vida do rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 18, achou? Deixa a sua Bíblia aberta, aí nós vamos orar, porque depois a gente vai, no decorrer da palavra, da meditação, nós vamos pensar em alguns versos aí, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo tão gostoso que já passamos, por tua bondade que já se manifestou sobre nós, pelos louvores que já entoamos, ó Deus, que de uma forma tão especial já falaram ao nosso coração. Obrigado por tudo que já vivemos aqui. E agora, Deus, estamos diante da tua palavra e queremos confessar o quanto precisamos do Senhor, o quanto precisamos ouvir tua voz. Fale conosco, ó Deus. Como cantamos, nós precisamos de um coração melhor e não conseguimos sozinhos, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Por isso oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Para você que, só recapitulando um pouco do que vimos a semana passada, nós vimos que o rei Ezequias, quando assumiu o seu governo, contrariando a conduta de seu pai, ele decidiu fazer o que era reto aos olhos do Senhor e foi considerado um dos melhores reis de Judá. E entre algumas boas atitudes dele que nós destacamos a semana passada, aliás, deixa eu perguntar rapidamente, quem é que pode me dizer que coisa boa que Ezequias fez que nós vimos a semana passada? Vamos lá, primeira delas. Restaurou o quê? Restaurou o culto, não é? Restaurou o templo, acabou com a idolatria. Então restaurou a vida espiritual da nação. Isso foi muito positivo. O que mais que ele fez? Quebrou a serpente. Opa, essa estava passando aqui. Destruiu a serpente que Moisés tinha feito. Ato corajoso, homem. Rompeu com a Síria. A Síria que vinha impondo jugo sobre eles há tanto tempo. Seu pai se sujeitava, seu pai pagava o imposto para eles. E ele decidiu, não aceito mais jugo, não quero mais saber, não pago mais imposto. Isso foi legal, não foi legal? Tá, vamos parar aí. Só que daí a gente continua no capítulo 18. E lá no versículo 9, nós não vamos ler, mas começa apresentando a Síria dominando Israel, levando cativo o povo de Israel. Isso deve ter incomodado a vida de Ezequias e trazido a ele preocupação. Quando a gente chega no versículo 13, e esse eu quero ler com vocês, vai mostrar o seguinte: na sua Bíblia deve ter algum título do tipo Senaqueribe ou a Síria invade Judá. É isso mesmo? Então vamos lá. No 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou, as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: confesso que errei. Cadê a ousadia da semana passada? Olha como ele se apresenta. A semana passada ele havia rompido, havia se recusado a aceitar o jugo da Assíria. E agora, diante da ameaça, ele manda a mensagem para o rei da Síria, para Senaqueribe, dizendo: confesso que errei. Agora, pois, para de me atacar, e eu te pagarei tudo o que exigires. Então o rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, o equivalente a 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Isso foi o tributo que o rei Senaqueribe exigiu de Ezequias naquele momento de fraqueza, naquele momento de medo, naquele momento de temor. E agora Ezequias estava com um problema. Onde eu vou conseguir todo esse ouro e prata para entregar para Senaqueribe? E o versículo 15 nos explica: assim Ezequias entregou
toda a prata que se encontrava onde? Na casa do Senhor, no templo, na casa de Yahvé e nos tesouros do palácio real. Então Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro dos batentes e dos umbrais das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e o entregou ao rei da Síria. Vamos parar aí, irmãos. Vamos parar por enquanto aqui. Interessante como um homem pode ser ousado em um momento de sua vida e num outro momento pode ser uma pessoa tão fraca. Como uma pessoa hoje pode ser digna de elogio e no dia seguinte ser digna de crítica, de censura. Assim foi a vida de Ezequias. Um homem que começou bem e começou procurando fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor e procurou depositar toda a sua confiança em Deus e tomou atitudes tão especiais que valorizaram demais o seu governo e aproximou o reino do Senhor. As pessoas viveram melhor em seus dias porque estavam buscando ao Senhor. Ele estimulou as pessoas a buscarem a Deus, ele incentivou as pessoas a buscarem a Deus. Ele acabou com a idolatria, destruiu os postes, destruiu aquela vida pagã que tomava conta da sua nação. Momento digno de elogio, postura boa, mas, como qualquer um de nós, um homem também sujeito a erros. Eu tenho dito para vocês que uma coisa que é tão legal na Bíblia é que quando ela fala dos grandes homens de Deus, ela não esconde suas falhas. Não esconde a falha de ninguém. Né? Cantamos uma música que achei muito linda, essa música, que fala, eu sou humano, né? Alguma coisa assim, eu sou humano, só sei errar, só consigo errar, alguma coisa assim, não é? O erro faz parte, a fraqueza faz parte do ser humano, do comportamento humano. E Ezequias era humano como qualquer um de nós. E quando ele viu o que havia acontecido com Israel, ele teve medo. E antes que o pior acontecesse, ele procurou um acordo. E nesse acordo ele foi imediatamente confessando o seu erro. Ô Senaqueribe, me perdoe, eu errei. O que você quer que eu faça para corrigir o erro? E Senaqueribe então colocou um peso financeiro gigante, que tirou todos os recursos daquela nação e obrigou para completar, ir na própria casa de Deus e tirar todo o ouro e prata que haviam sido consagrados a Deus. Ele pegou aquele dinheiro, aquele ouro, aquela prata, e trouxe para o acordo com Senaqueribe. Isso tudo fruto do medo, da fraqueza. E até onde o medo pode nos levar, irmãos? O que o medo pode produzir nas nossas vidas? Naquele momento, ele abriu mão daquilo que ele considerava mais precioso, daquilo que ele mais estimava, daquilo que ele mesmo havia oferecido e colocado na casa do Senhor. Você pode imaginar? Um dia ele se apresenta, destrói todos os postes ídolos, todos os altares de adoração pagã, destrói tudo que vinculava o povo à idolatria e dizia, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Essa era a grande mensagem de Ezequias, acabou com tudo, só a Deus, só a Deus, só a Deus, deu melhor, deu melhor, deu melhor. E ali, na hora do aperto, sob ameaça, aonde ele foi buscar o ouro? Na casa do Senhor. Como é que ficou a imagem desse homem diante do povo, a quem ele insistia que deveriam confiar? Foi bem na casa do Senhor, naquilo que era importante. Interessante, irmãos, o diabo sabe onde mexer nas nossas vidas. O diabo sabe destruir o altar que há em nós.
Cantamos uma música hoje, e parece que as músicas tinham tudo a ver com o que estávamos para pregar. O mundo está tentando me comprar, não foi o que cantamos? O mundo está tentando me comprar. E constantemente, irmãos, o mundo faz uma oferta para todos nós, aqui sem exceção. Se não é a moça que, com medo de perder o namorado, entrega o seu corpo? Se não são os pais que, com medo de perderem os seus filhos, negociam a conduta dentro de sua própria casa? Se não é o homem que, com medo de perder o emprego, negocia a sua fé e o seu comportamento na empresa? Se não é aquele que, com medo de perder os amigos, também negocia a sua própria conduta para ser aceito na rodinha? O que é que o medo está fazendo com que a gente entregue? O que é que nós temos tirado que pertence ao Senhor e que está sendo dado ao inimigo de uma forma ou de outra? Movido, levado pelo medo? Quanto ele tem trabalhado? Dizem que Frank Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que conseguiu a proeza de exercer 4 mandatos nos Estados Unidos. Diz que Roosevelt, quando ele assumiu o primeiro mandato, os Estados Unidos estavam mergulhados naquilo que foi chamado da Grande Depressão. Mais de 15 milhões de desempregados no país. 1 a cada 4 homens estava desempregado na nação. Muitos estados já haviam fechado seus bancos. Muitos, naquela época, estavam dizendo que a vida financeira do Ocidente já estava condenada, não tinha mais futuro. No dia em que Roosevelt tomou posse, a Bolsa de Valores americana fechou por tempo indeterminado. O PIB já havia caído a metade do seu valor. A Grande Depressão. Pessoas se matando diante das perdas financeiras. Quem é eleito para ser o presidente? Um aleijado. Roosevelt, com 39 anos, foi tomado pela poliomielite e perdeu a capacidade de movimentar as suas pernas. E esse homem, com este cenário, uma das maiores, se não a maior crise que os Estados Unidos viveu, esse homem sobe para discursar na posse com o auxílio de 2 muletas. E ele diz: aquilo que mais devemos temer é o nosso medo. Aquilo que mais devemos temer é o nosso medo. Aquele homem foi usado bastante para estabelecer medidas que recuperaram os Estados Unidos e o tiraram da crise. Quando ninguém apostava, Deus o usou para ser um instrumento de vitória e mudar a história daquela nação. O medo revela a nossa falta de confiança em Deus. Quando o medo toma conta da gente, o medo de perder o emprego, o medo de perder o namorado, o medo de perder a casa, o medo de perder o carro, o medo de pegar esta enfermidade, o medo do resultado do exame. Quando somos tomados pelo medo, nós estamos dizendo: Deus, eu não acredito no seu poder. É isso que estamos dizendo para Deus.
Deus, eu sei que o Senhor é uma pessoa muito jóia, eu sei que o Senhor é uma pessoa muito legal, mas, sinceramente, eu não acredito que o Senhor tem condições de mudar essa história. E levados pelo medo, nós buscamos um plano B, buscamos uma estratégia, tentamos driblar a situação, e nesse driblar a situação, a gente acaba se afundando cada vez mais. Ezequias pegou todo o ouro e prata que ele tinha, na tentativa de comprar a aliança com Senaqueribe. Levou dinheiro para ele. Senaqueribe, muito esperto, pegou o dinheiro. E agora? O que o impedia de atacar? E ele foi e mandou os seus oficiais com um grande exército para tomar Jerusalém. E ali, versículo 17, diz assim: de Laques, o rei da Síria, mandou o rei Ezequias em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, com um grande exército. Você está estranhando muito essa minha versão, não está? Tem uns nomes esquisitos aí, não tem? Como é que são esses nomes? Rabsaque, como é que é? Tem que falar em línguas. Como é que era? Fala aí, Marcelo. Como? Olha, estes nomes que vocês estão vendo, minha Bíblia não está errada não, viu? Esses nomes que vocês estão vendo aí não são nomes de pessoas, são títulos, tá? Não é que o sujeito se chamava aquilo, não. É que aquilo significa esses títulos que eu li na minha Bíblia. Um é o general. Como é que chama o general aí na sua Bíblia? Laxtartan. É isso aí. O outro oficial principal, Rabsai. E o outro, Rabsaté. Alguma coisa assim. Que era o comandante de campo, não é? São títulos, significa isso. Comandante, general, são títulos. Então o rei Senaqueribe mandou seus oficiais com um grande exército para intimidar. Continuando o versículo. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior, na estrada que conduz ao campo do lavandeiro. Eles mandaram convocar o rei e o administrador-geral do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o escrivão Sebna e o cronista e arquivista real Joá, filho de Asaf, vieram todos ao encontro deles. E agora preste atenção na conduta. Então, Rabsaque, o comandante de campo, lhes advertiu: dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o soberano da Síria, em quem depositas essa confiança que alimentas? Olha a afronta. Em quem deposita essa confiança em que alimentas? Ele continua no 20. Tua estratégia e palavras vazias não são poder suficientes para se vencer uma guerra. Em quem tem depositados a tua fé para te revoltares contra mim? Estás confiando nesse caniço quebrado que é o Egito, que espeta e fere a mão de quem se apoiar nele? Porquanto o faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que acreditam e se apoiam nele. 22. Porém, se me alegardes, nós confiamos em Yahvé, nosso Deus, então perguntarei: por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias destruiu, ordenando a Judá e a Jerusalém? Deveis adorar perante este altar em Jerusalém? Você prestou atenção no que aconteceu aqui? É muito diferente a versão, né? O que aconteceu? Os comandantes foram e pararam do lado de cá do muro. Os oficiais do rei Ezequias foram. E se você continuar lendo, vão perceber que os oficiais foram para ouvir a mensagem.
e o povo ficou em cima do muro também escutando. E os inimigos fizeram questão de falar em hebraico, a língua dos judeus, para que todos os outros entendessem. E olha o tom da advertência. Em quem vocês estão confiando? Por acaso vocês estão confiando em alguma estratégia? Ou em palavras vazias? Vocês por acaso estão confiando em Faraó, no rei do Egito? Que ele não passa de um caniço quebrado, quando alguém se apoiar nele vai furar a mão, zombando. E por último, se vocês me disserem que vocês estão confiando em Deus, eu vou perguntar uma coisinha para vocês. Não foi Ezequias que destruiu os altares e o templo do Senhor? Ele não tinha dito que era para vocês orarem lá? E agora não foi ele mesmo que destruiu todos estes altares para trazer o ouro para nós? Vocês acham mesmo que Deus vai resolver a situação de vocês? Queria que você, por um instante, se colocasse no lugar de Ezequias. Na hora de fazer o acordo, levado pelo medo, ele pega tudo que tem, não sobrou nada, tudo que tem, até o ouro da casa do Senhor, e leva para lá. E agora, ele não tem mais poder de barganha, e não tem poder bélico, não tem estrutura para enfrentar o rei da Síria. Não lhe restava outra opção, porque o rei da Síria pegou o dinheiro e agora vem e ameaça tomar Jerusalém. Para onde este homem corre agora, irmãos? Para onde este homem corre, se foi exatamente da casa de Deus que ele tirou o ouro para dar para Ezequias? Depois de uma certa conversa, depois daquele bate-boca, os oficiais de Ezequias vão e contam ao rei Ezequias o que eles ouviram lá. Olha a postura do rei Ezequias no capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1. Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza, e entrou no templo de Yahvé, a casa do Senhor. Versículo 2. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e administrador-geral do palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, à presença do profeta Isaías, filho de Amós. E eles lhe transmitiram a seguinte mensagem. Segura aí um pouquinho, irmãos. Quando Ezequias tomou conhecimento da afronta, rasgou as suas roupas, se vestiu de saco, revelando toda a sua tristeza, toda a sua inquietação de alma, toda a sua preocupação. E qual foi o primeiro lugar que ele procurou? Aonde? A casa do Senhor. Tente imaginar a cena. Ezequias indo à casa do Senhor. A primeira porta que ele tem que cruzar, ele vê os umbrais danificados, porque o ouro daqueles umbrais haviam sido retirados por ordem dele. Ele vê os altares destruídos, porque o ouro havia sido tirado, as pratas, os objetos de prata e de ouro, tudo tirado. E Ezequias, na casa de Deus, no templo, olhando para toda aquela desordem que ele provocou por conta da incredulidade. Consegue imaginar a cena? O que ele faz?
chama os seus oficiais e manda os oficiais, junto com os sacerdotes, também vestidos de saco, mandam procurar quem? O profeta Isaías. E olha o que ele disse para o profeta Isaías. Versículo 3. O recado que os homens levaram. Este é dia de grande angústia, repreensão e vergonha, porquanto os filhos estão para nascer, mas não há ânimo nem força para os dar à luz. Bem pode ser que Yahvé, o Senhor quem? O Senhor quem? Não era o Deus de Ezequias? Não era o nosso Deus? Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para insultar o Deus vivo. Que Yahvé, o Senhor teu Deus, o repreenda pelo que ouviu. E olha o que ele diz: intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. Sabe o que ele estava dizendo? Vai lá, fala com Isaías, manda Isaías orar por nós ao Deus dele. Ezequias esteve na casa do Senhor e não teve coragem de orar, porque sabia que estava em falta com Deus. O diabo, ele sabe como trabalhar nas nossas vidas para nos afastar da presença de Deus e nos levar ao ponto de termos vergonha de colocar o joelho no chão e pedir por socorro. Ele não conseguiu orar. Ele mandou o recado. Ele não tinha coragem de chamar Deus de meu Deus, mas pediu para que Isaías orasse ao Deus dele. Ore ao teu Deus. Aquele homem que ontem estava dando o melhor ao Senhor, aquele homem que ontem estava fazendo uma revolução espiritual na sua nação, aquele homem que ontem era um grande instrumento de Deus na restauração daquele povo, hoje é alguém que não tem nem coragem para orar e falar com Deus. Até onde um homem pode cair, irmãos? Até que ponto você e eu podemos nos afastar da presença de Deus? O que a culpa produz em nós? Quando somos tomados ou pelo medo somos levados a negociar a nossa fé. Na próxima vez, a quem vamos recorrer se negociamos a nossa fé lá atrás? O problema de negociar a fé uma vez, irmãos, é você não pensar quando você vai depender dela para buscar a presença de Deus de novo. Eu me lembro, acho que o ano retrasado, quando eu fui para o hospital, porque eu estava com uma tosse, eu e a minha famosa tosse, que não é minha, né? Deixa eu repreender isso. Entrei no hospital com a tosse, os médicos fizeram um exame e descobriram que eu estava com um problema no rim, né? Rim. Diz que eu estava com um problema sério no rim. Diz que eu estava com uma mancha enorme no pulmão. E que a minha glicemia estava em 700 e não sei quanto, quase 800. E por isso me seguraram internado. Eu falei, doutor, mas eu estou bem, eu só estou tossindo. Ele falou assim, não, mas você está ruim. Bom, ele é o médico, né? Ele está falando, vou acreditar, ele estudou, né? Aí vai um segundo médico no bate-papo, aquela coisa toda, vira para mim e fala assim, não, você não deve ter nada disso não, tem algum engano. Opa, esse é bom, hein?
Gostei desse segundo, melhor que o primeiro. Aí vem o terceiro com o prontuário do primeiro. Nós vamos passar um antibiótico para você, e não sei o que, vai passar uma medicação. E nessa eu já estava internado. A verdade é que eu já havia dormido, acho que 2 noites no hospital, por conta disso tudo. Quando a enfermeira veio, me aplicaram um antibiótico. Eu falei para ela, moça, por que você vai me aplicar um antibiótico? Está aqui prescrito. Eu falei, sei, mas para que serve? Ela explicou lá, eu falei assim, moça, não me leve a mal, mas você se importa de chamar um médico para eu conversar com ele? Por quê? Porque eu tenho dúvida com relação a essa medicação. Eu acho que eu não tenho isso que estão dizendo que eu tenho. Não tem problema não. Mas você sabe como esse processo normalmente é muito rápido, né? Eu falei com ela de manhã, o médico veio à tarde. À tarde o médico veio, eu expliquei a situação para ele. Doutor, eu estou achando complicado acreditar em tudo isso, porque eu estou bem. Eu nunca tive problema de rir, nada, para dizer assim, irmãos. Eu pensei, se vier um outro médico, ele vai vir com atestado de óbito. O próximo vai falar, você morreu, vamos enterrar. E não adianta discutir. Aí, sabe, mas me tratando assim, como se eu tivesse bem estragado mesmo, né? Aí chamou o outro médico. Só que o outro médico me ouviu e falou assim, um minutinho só, deixa eu buscar o prontuário. Ele foi e pegou o prontuário que o primeiro escreveu. É claro que daria muito trabalho pegar o estetoscópio, dar uma examinada, já pensou? Ele leu o prontuário e falou, não, você tem sim. Eu falei, não acredito. Eu chamo o homem para esclarecer o problema, ele vai ler o que o outro escreveu? Ler eu também sei, sabe dele? Bom, precisava assim, aquelas letras, normalmente eu não consigo ler. Aí, irmãos, graças a Deus, a Juliana, tem uma tia dela que trabalha no hospital, a Juliana aqui da igreja do Louvor. A tia da Carol e da Juliana trabalha lá. E ela comentou que eu estava lá e que eu estava em dúvida. Eles foram me visitar, eu contei a história para ele, ela não falou nada para mim, mas falou para a tia. A tia gentilmente chamou um médico, um amigo dela, e mandou que o médico fosse me ver. Isso, na manhã, no dia anterior, eles já haviam aplicado uma dose daquele antibiótico. Quando o médico chegou, então, no dia seguinte, eu já havia dormido 3 noites lá. 3 noites no hospital. Quando o médico vem e olha, pega o prontuário, vem com a recomendação e me examina. Fala assim, você já tomou esse antibiótico aqui? Eu falei, já. Quantas doses? 1, graças a Deus. Dá tempo de parar. Você não tem nada, cara. Vai embora para casa. Vai embora para casa. E ele me disse uma coisa que cheguei interessante. E é aí que eu estou chegando. Ele disse assim, se você tivesse tomado 2 doses desse antibiótico, nós seríamos obrigados a segurá-lo aqui por 10 dias. Porque esse antibiótico só pode ser ministrado aqui no hospital. E a gente não poderia parar o antibiótico, interromper o antibiótico. Porque nós não sabemos se você vai precisar voltar amanhã ou depois e precisar. Se você precisar dessa medicação, ela já não serviria mais para você, porque você criou resistência, anticorpos, alguma coisa assim, e ela já não seria mais útil se interrompêssemos. Ele falou assim, se fossem 2 doses, nós iríamos segurar você 10 dias internado por algo que você não tem. Eu estava tão ruim, irmãos. Estava tão ruim quando eu cheguei lá, que a hora que eles escolheram o exame, levava 2 horas para sair o resultado. A Lúcia e eu fomos numa churrascaria almoçar. Aí eu volto, está lá. Você vai ficar internado porque o seu rim está estourado, sua glicemia. Meu Deus do céu, não tenho. Irmãos, algumas coisas na vida, a gente nunca sabe quando vai precisar de novo. E guarde uma coisa no teu coração. Você vai precisar de Deus. Quando você pensar em negociar a tua fé, lembre-se disso, você vai ter que voltar na presença de Deus para pedir socorro. É uma questão de dia, é uma questão de tempo, mas você vai voltar. Porque quando você negociar a sua fé
quando você entregar o seu corpo, quando você entregar a sua conduta, quando você entregar o teu casamento, quando você negociar o seu comportamento, você pode ter certeza, você abriu brecha e o inimigo está vendo que você desrespeitou a Deus, que você não temeu a Deus, e ele vai minar a tua consciência até enfraquecê-lo e impedir você de orar, como fez com Ezequias. Olha a palavra de Senaqueribe. Você vai falar o que para mim? Que o teu Deus vai te ajudar? Deus? Espera aí, não foi desse Deus que você tirou o ouro e a prata para me dar? E agora você vai lá voltar para pedir para Ele? Quantas coisas Deus tem dado para nós? Quantas coisas Deus tem colocado nas nossas mãos? E a gente usa para não servir só a nós mesmos, mas para servir a outros, e nem sempre usamos para servir a Deus. Quantas vezes? Quanta gente está comprando carro, casa, roupa, passeio, viagem, não com aquela parte que lhe cabe, mas com aquela parte que deveria ser devolvida ao Senhor. E ainda, olha o carro que Deus me deu, olha a casa que Deus me deu, olha a roupa que Deus me deu, olha a viagem que Deus me deu. E no fundo sabe que estão fazendo isso com aquela parte que deveria ser devolvida ao Senhor. E quando der errado? E quando o carro for levado? E quando vier a crise, quando vier a necessidade, quando o mal bater a sua porta, o que você vai fazer? Senhor, aquele carro que eu comprei com dízimo, dá para o Senhor me devolver? Percebe? O que você vai fazer quando no emprego te obrigarem a mentir, te obrigarem a enganar, te obrigarem a agir de maneira desonesta? E quando você for ameaçado de perder o emprego, o que você vai dizer? Senhor, me guarda nesse emprego onde eu tenho mentido, onde eu tenho enganado, onde eu tenho sido desonesto? É isso que você vai dizer para Deus? Quando você negociar o seu corpo e entregar ao seu namorado ou à sua namorada, negando a sua fé e a sua conduta, e quando o namoro estiver se corrompendo, estiver se destruindo, se desfazendo, o que você vai dizer para Deus? Deus, me ajude com o meu namorado que tem usado de uma forma tão escandalosa esse templo que pertence a Ti. É isso que você vai dizer? A verdade é que muitas vezes nós abraçamos algumas situações que roubam de nós a coragem de dobrar o joelho e orar. Somos tomados por tanta vergonha, como Ezequias naquele momento de sua vida, olhando dentro da casa do Senhor, ele era capaz de ver as portas destruídas, os altares destruídos, tudo roubado, tudo levado, saber que ele era o próprio responsável, e não teve nem coragem para orar, nem coragem para orar. Eu estava pensando nisso, estava vendo que diferença de Davi, né? Davi, quando se sentia ameaçado, quando o inimigo se levantava contra ele, a primeira coisa que ele fazia era dobrar o joelho no chão e buscar a presença de Deus. E nos momentos de sua luta, de sua dificuldade, ele não só orava pedindo direção, mas ele adorava o Senhor. Ele cantava, ele glorificava, ele prestava o seu culto. Dê uma olhada. A maioria dos salmos que Davi escreveu foram escritos em momento de crise, em momento de luta, em momento de dificuldade. A maioria dos salmos refletiam um coração de um homem fraco, de um homem pecador, mas que amava o Senhor acima de todas as coisas e tinha prazer em buscar a presença dEle.
Ezequias, por sua vez, naquele momento da sua vida, não tinha coragem nem de olhar para Deus. Nem coragem. Não tinha coragem de erguer os seus olhos e olhar para o Pai. Quantas vezes o diabo tem roubado de nós o prazer de estar na presença de Deus? Somos tomados pela vergonha, tomados pela humilhação, mantemos a pose diante dos outros, mantemos a pose diante de família, diante de amigos, diante da igreja, mas na intimidade não temos coragem de erguer os olhos e falar com Deus, porque sabemos que há algo que nos acusa, porque algo foi tirado, que era do Senhor. Deus dá o talento, capacita a pessoa, reveste a pessoa de um talento, ela é capaz de fazer aquilo, ela usa o seu talento para servir os outros, para servir naquela empresa, para servir os parentes, para servir o vizinho, mas não serve a Deus com aquilo que Deus lhe deu. E se esquece que a qualquer momento ele vai ter que voltar ao templo do Senhor, na hora da necessidade. Você nunca sabe quando você vai precisar voltar. Você nunca sabe. Nunca sabe. Parece que o diabo tem esse poder de ficar nos acusando. Para quem você vai pedir agora? Para Deus? Espera aí, aquele dinheiro que você usou não era o dízimo dele? E agora você vai pedir para ele? Espera aí, com quem você vai falar agora? Você vai pedir para Deus? Você estava se lembrando de Deus naquela hora que vocês estavam transando? Escuta, com quem que você vai pedir agora? Para Deus? Aquela hora que você estava mentindo, enganando, tirando vantagem, você estava se lembrando de Deus? E agora você vai voltar? É nessas horas, num grito de desespero, que às vezes a gente ainda procura, como Ezequias ainda fez isso. Procurou Isaías. Isaías, ora para o teu Deus, conversa com o teu Deus, veja se ele tem misericórdia daqueles que sobraram, veja se ele tem. Ezequias ainda encontrou esse pouquinho de força, para pelo menos pedir ajuda a alguém. E quantos, irmãos, nem esta força sobra, nem esta força sobra, nem para pedir ajuda, nem para pedir para alguém orar. E hoje é incapaz de fazer uma oração, amanhã é incapaz de ler a Bíblia, depois é incapaz de ir à casa do Senhor se juntar com a igreja. E quando vai ver, é aquela brasa fria, é aquela pessoa morta, aquela pessoa amarga, que fica justificando a sua ausência, o seu afastamento, a sua distância de Deus, tentando atribuir culpa a este ou aquele, sempre falando que teve um Senaqueribe na vida, sempre acusando o Senaqueribe dos seus erros. Ezequias não. Ezequias buscou o Senhor. Ele pediu ali e Isaías orou. Isaías falou para ele: não temas, não temas, fique em paz, porque eu vou mudar esta situação. E Senaqueribe não entrará em Jerusalém. Eu tomo a tua causa. Esse foi o recado. E o recado correu ao ponto de chegar aos ouvidos de Senaqueribe. E lá no capítulo 19, de novo, ele vai, Senaqueribe volta de novo a afrontar, manda uma carta para Ezequias, e diz assim no versículo 11: ouviste contar o que os reis da Síria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente, e tu poderias escapar? Acaso seus deuses libertaram as nações que meus pais devastaram? Gozã, Harã, Rezete e os filhos de Éden que habitavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena, de Iva?
mandou essa carta afrontando Ezequias. E no versículo 14: tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a. E imediatamente, o que ele fez? Voltou à casa do Senhor. Imediatamente subiu ao templo, à casa de Yahvé, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Ele pegou a carta, abriu a carta como se estivesse ali na casa de Deus. Ele abriu a carta como se estivesse mostrando-a para o Senhor. Versículo 15. Em seguida declarou perante Yahvé o Senhor, o quê? A seguinte, fez o quê? Oração. Na primeira vez ele não foi capaz de orar, não tinha coragem de orar. Mas na segunda ele volta, já com seu coração quebrantado. Ele volta diante daquela carta. Ele sabia que não tinha onde correr. Ele sabia que sua única resposta viria do Senhor. Ele contava agora com a misericórdia de Deus. Ele sabia que os assírios não estavam afrontando apenas Ezequias, o rei, não estavam afrontando apenas Judá, mas eles estavam afrontando Deus Todo-Poderoso, porque eles perguntavam: onde é que estavam os deuses daqueles outros povos quando nós os atacamos? E agora, onde estará o teu Deus? Você acha que o teu Deus seria capaz de te defender? E aí Ezequias falou assim: não é só contra mim que ele está falando contra Deus. E agora, com seu coração quebrantado, humilhado, envergonhado, mas alguém que aprendeu a lição e sabia que não tinha para onde correr, que a sua única alternativa continuaria sendo Deus, e que ele podia contar com a misericórdia do Senhor. Agora ele volta. Ele volta e ele mesmo coloca os joelhos no chão e ora pedindo ao seu Deus, a Yahvé. Ali, naquele momento, ele restaura a sua comunhão com Deus e se levanta para ver a vitória do Senhor. Ali. Mas precisou ter um momento da humilhação. Precisou ter um momento da vergonha. Naquele mesmo lugar, olhando para aqueles umbrais destruídos, para aquelas salas destruídas, consciente do que ele havia feito, como que confessando o seu pecado, confrontado pela sua própria conduta, ele quebranta o coração, dobra os seus joelhos e fala: Pai, nos ajude. Você percebe onde Deus está querendo nos levar? O cair é do homem. Ao homem pertence a fraqueza, o fracasso. Ao homem pertence um coração frágil, assustado, amedrontado. Essa é a nossa vida. Mas Deus conhece a nossa natureza. Deus conhece a matéria-prima. Foi Ele quem nos fez. E Ele sabe muito bem quão frágil nós somos. Conhece as suas fraquezas, as suas lutas, as suas dificuldades. Deus conhece. E o que Deus está esperando? Que você quebrante o seu coração. Que você volte. Volta lá atrás. Volte ao ponto do seu pecado. Volte ao ponto que você sabe que negociou a sua fé, que negociou a sua conduta. Volte àquele ponto em que você desprezou Deus, deu as costas para Deus. Talvez tenha sido por um instante, talvez tenha sido por um momento, mas foi aquele momento o suficiente para o diabo jogar a teu rosto, lançar a tua cara e dizer: você não é digno de buscar a presença de Deus. Volta. Talvez seja isso que Deus esteja querendo. O retorno. Voltar àquele lugar
ser confrontado com suas próprias atitudes e dizer: Deus, tem misericórdia de mim? Quando Ezequias se sentiu ameaçado por Senaqueribe, ele mandou um recado para Senaqueribe: eu sei que eu errei, coloque o preço e eu estou disposto a pagar. Estas palavras, quem estava aguardando para ouvi-las era Deus. Deus que estava esperando sair da boca de Ezequias: Senhor, eu sei que eu errei, mas eu estou aqui para fazer o certo, para começar de novo. Talvez seja isso que Deus esteja esperando de você, meu irmão. Por quanto tempo você vai carregar uma afronta? Por quanto tempo você vai carregar a vergonha? Por quanto tempo você vai viver debaixo de uma opressão, permitindo que o diabo te acuse, pese em sua consciência, te roube, te desvie da presença de Deus? Por quanto tempo você vai permitir que aquele pecado não confessado, não entregue, não assumido, continue desviando você da presença de Deus? A única coisa que Deus quer é que você volte, assuma o seu erro e diga: Senhor, me perdoa. Eu quero voltar. Eu quero voltar à tua presença. Eu quero recuperar a minha comunhão. Eu quero viver diante de ti. É só isso. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Não importa o que você tenha feito que tenha afastado você da presença de Deus. E por favor, não confunda vida religiosa com presença de Deus. Eu arrisco a dizer que há gente em nosso meio que talvez seja um frequentador assíduo dos cultos da igreja, mas cujo culto faz tempo que não apresenta a Deus de verdade. Talvez existam pessoas que têm mantido a vida religiosa, talvez em dia, mas que no fundo não têm coragem de fechar os olhos para tentar enxergar Deus em sua vida ou para se aproximar de Deus. Por quanto tempo você vai carregar esta situação e esta vida? Por quanto tempo você vai permitir que Senaqueribe zombe de você? Zombe de você. Eu ouvi a história de um seminarista que viu um movimento ali meio estranho, algumas pessoas aglomeradas, e ele se aproximou para ver o que era. E quando ele chegou ali, disse que alguém estava endemoniado. As pessoas em volta lutando, tentando expulsar o demônio daquele outro rapaz. E se alegraram quando o seminarista chegou. E o seminarista foi lá exercer a sua autoridade. E diz que quando foi repreender o demônio, dizendo: eu te mando que você saia em nome de Jesus. Diz que o demônio diz que zombou dele, deu risada e falou: você? Quem é você? Você pensa que eu não sei o que você fez? E aquele moço envergonhado diante dos outros, envergonhado diante do próprio demônio, envergonhado diante de Deus, perdeu totalmente a ousadia e a autoridade, abaixou a sua cabeça e saiu chorando. Andou alguns passos, parou embaixo de uma árvore e começou a chorar, conversar com Deus. E ali ele começou a pedir perdão ao Senhor. E enquanto ele conversava, pedia perdão a Deus, o Senhor o fez lembrar da palavra que diz que Deus perdoa uma multidão de pecados e que lança os nossos pecados na profundeza do mar. E o Senhor os fez lembrar que assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós
as suas transgressões, ou as nossas transgressões. E aquele moço começou a se lembrar da palavra que falava do perdão de Deus e do amor de Deus por ele. E ali ele começou aquele choro que era um choro do homem envergonhado, do homem abatido, começou a se transformar num choro de alegria diante da graça, ou da revelação da graça de Deus. E aquele moço começou a se alegrar com o favor de Deus na vida dele. E ele entendeu que o pecado não dizia respeito ao diabo, mas dizia respeito a Deus. E que se alguém tinha que cobrar, era Deus. Mas que Jesus já havia morrido por aquele pecado e o preço já estava pago. Quando aquele moço entendeu essa palavra e creu nessa verdade, se levantou, saiu de debaixo daquela árvore e voltou em direção àquele rapaz endemoniado. Se dirigiu ao demônio e disse: eu fiz, mas eu não te devo satisfação, porque o meu Jesus morreu por mim e pagou o meu pecado, e por isso você vai sair agora em nome de Jesus. E o demônio saiu. Nós estamos falando sobre voltar atrás. Ezequias teve que ter mais coragem agora para voltar ao templo e orar, do que coragem para tirar o ouro e a prata que pertenciam ao Senhor. Quando você deu as costas para Deus, quando você o magoou e o entristeceu com o seu pecado, talvez isso tenha exigido de você coragem. Mas vai precisar mais coragem agora para colocar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não vou continuar levando esse jugo, eu não vou continuar levando esse peso, porque eu sei que Jesus morreu por mim e perdoou o meu pecado. Queria chamar os irmãos do louvor aqui à frente de novo, por favor. Eu queria que nós cantássemos novamente aquela música que cantamos. Enquanto isso, eu queria que você preparasse o seu coração. Será que isso tem alguma coisa a ver com você? Será que existe também um Senaqueribe oprimindo a sua vida? Será que existe um demônio dizendo que você não pode voltar, não tem condição? Será que tem? Será que você pode voltar atrás? Abaixe a sua cabeça, converse com Deus.